Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa semana 3, a gente vai ver um pouquinho hoje sobre porcentagem, proporcionalidade e fração, tá? É uma das relações que a gente pode ter para calcular a porcentagem mais fácil, né? Então, vamos lá. Quando eu falo em porcentagem, elas vai relacionar sempre com proporcionalidade. O que é proporcionalidade? Só para vocês entenderem rapidinho. Por exemplo, quando eu falo dobro de alguma coisa, eu tenho que pegar aquela coisa e multiplicar por 2. Né? Então, eu falar que uma coisa é o dobro da outra é duas vezes aquela coisa. Automaticamente, dobro dá a ideia de proporcionalidade. Quando eu falo metade de alguma coisa, por exemplo, eu tenho que pegar aquela coisa e dividir por 2. Né? Então, nesse caso, também a gente tem a ideia de proporcionalidade. Tá? Então, por exemplo, se 100% de alguma coisa corresponde a 60, um quarto de 100, ou seja, quando eu divido 100% em quatro partes, que é 25%, automaticamente o meu 60, que era o total, também vai dividir em quatro partes. Então, 60 dividido por 4 vai dar 15. Olha como é simples calcular. Então, por exemplo, quando eu falo 50% de um valor, é que eu peguei o 100%, vou fazer aqui, se eu pegar o 100% e dividir em duas partes, dá 50%. Então, basicamente, quando eu quero calcular 50% de um valor, basta que eu divida por 2. Então, olha, por exemplo, 50% de 400. 50% dá a ideia de metade de 400. 400 dividido por 2, 200. Tire 20%. Vamos pensar. 100%. Se eu dividir por 20%, eu tenho 5 partes. Então, se eu dividir por 5 também, né? 100% dividido em 5 dá 20%. Então, toda vez que eu quiser calcular 20%, basta que eu divida o valor por 5. Olha lá. Quanto que é 20% de 300? Espera aí, 20% é como se eu tivesse dividido por 5. Então, 300 dividido por 5, 60. Olha que tranquilo. E 10%? Vamos pensar. Você tem 100%. Vai dividir por quanto para dar 10%? Tem que ser por 10. Então, toda vez que eu quiser calcular 10% de alguma coisa, é só pegar aquilo lá e dividir por 10. Então, olha, 10% de 15, quanto que é 15 dividido por 10? 1,5. Então, a gente acha rapidamente aí a porcentagem. E 1%, né? Se eu pegar 100%, para minha resposta dar 1, é porque eu dividi em 100 partes. Então, se eu quiser calcular 1% de 200, é só pegar 200 e dividir em 100 partes, porque eu quero uma partinha só. Nesse caso aqui, dá 2. Agora, olha essa situação. Quanto é 15% de 600? O que eu posso fazer? Eu vou fazer aqui embaixo, aqui do lado, né, de uma maneira mais para ficar mais claro para vocês, eu poder rabiscar. Então, vamos lá, ó. Olha outra forma que tem de eu calcular. 15% de 600. Espera aí. 15% eu posso escrever como 10% mais 5%, certo? Como é que eu acho 10% de alguma coisa? Para achar 10%, basta dividir por 10. Nesse esquema que eu mostrei aqui, ó, 100%. Se eu dividir em 10 partes, cada partinha é 10%. Então eu posso pensar que 10% de 600, quanto que é 600 dividido por 10? Dá 60. Se 10% dá 60, 5%, que é a metade de 10%, tem que dar a metade de 60, que é 30. Então, 10% é 60, 5% é 30. Mas eu quero quanto? Eu quero 15%, somando aqui 15%. Então, eu vou somar os valores correspondentes, 90. Tranquilo? Então, a gente consegue calcular aqui 15% de 600, fazendo dessa forma também, né? Eu calculo 10%, depois calculo 5%, tá? Agora, vamos supor que eu quisesse calcular 28%.
de 200. Que jeito que eu posso colocar esse 28%? Eu posso colocar 10%, depois mais 10% de novo, depois mais 5% e depois mais 3%. Existem várias maneiras de fazer, eu estou mostrando uma para vocês aqui entenderem. Então vamos lá, 10% a gente divide por 10. Então se eu pegar 200 e dividir em 10 partes, vai dar 20. Então 20 é 10%. 10% dá quanto? Dá 20. Ah, mas e 5%? 5%, ó, se 10% dá 20, 5% que é metade vai dar 10. E como é que eu acho 3%? É só a gente pensar. Vamos aqui. Se 5% vale 10, 1%, eu estou dividindo por 5, né? Dividindo esse valor em 5 partinhas. Então aqui eu também divido por 5, que é 2. 1% vai ser 2. E 3%? Se 1% é 2, 3% vai ser 2, 4, 6. Então a gente vem aqui e soma. Então aqui dá 8, 2 e 2, 4 com mais um, 5. Aqui, na verdade, aliás, não tem esse 2, né? Isso aqui foi para calcular 1%. Eu quero só até aqui. Então a gente vai ter 56. Se eu quiser conferir, ó, 28% de 200, da aula passada aqui que a gente aprendeu, que eu posso escrever 28% de 200, isso daqui dá 5.600, 100 vezes 1 vai dar 100, na hora que eu simplifico os zeros, eu tenho 56, olha lá. Qual era a segunda maneira que a gente aprendeu? Pegar o 28%, que é essa fração, e transformar ele em decimal, que é 0,28 vezes 200. Será que dá certo? Vamos ver. 0,28 vezes 200. Aqui, 0, 0. 16 vai 1, 4 com mais 1, 5 e 0. Duas casas, eu volto duas. Olha lá, 56. Então, além de fazer daquela maneira que a gente viu no vídeo passado, fazendo por fração, ou fazendo por decimal, a gente pode fazer ainda por proporção, que é o nome ali da proporcionalidade. Vou fazendo pedacinho por pedacinho. Ah, mas se aqui eu quero 10, quanto que é metade de 10? 5. Então, metade de 20, 10. Olha que simples. Quanto que dá 5 se eu dividir em 5 partes? Dá 1%. Então, quer dizer que o 10, se eu dividir em 5 partes, vai dar 2. 1% vale 2. E assim, sucessivamente. Tá bom? Olha um outro exemplo. 35% de 400. Que jeito que a gente pode escrever 35%? Eu posso escrever 30% mais 5%. Ah, mas 30%, tio, é 3 vezes 10%. Então, a gente pode fazer 10%, 10%, 10%, já vai dar 30%, com 5% vai dar os 35% que eu quero. Então, vamos lá, o total é 400, né? Então, a gente pega lá, para achar 10%, basta que eu divida por 10. Então, 400 por 10 dá 40. Aqui, 40, 10% dá 40, 10% dá 40, e 5% é metade de 10%. Então, qual é a metade de 20, de 10? De 10 não, né? De 40. Vai ser 20. Então, 40, 80, 120, 140. Olha lá. Nós temos aqui o resultado de 140. Ah, tio, mas você acabou de falar que 30% é 3 vezes 10. Tá bom, você não precisa fazer 3 vezes assim. Ó. Só você multiplicar esse resultado por 3. Então, 3 vezes 10% dá 30%. 4 também vezes 3 vai dar 120. Com 20 daqui, 140. Tá bom? E vamos resolver problemas envolvendo a porcentagem. Então, agora a gente sai um pouquinho ali da matemática e joga isso em forma matemática conta, né? E joga aqui para problemas. Então, olha lá, Lucas tem 400 chaveiros, Mateus tem 25% da quantidade de chaveiros do Lucas. Bernardo tem 7% dos chaveiros de Mateus. Quantos chaveiros tem Bernardo? Então vamos pensar.
O Lucas tem 400 chaveiros. Não é 400%, hein? Toma cuidado. Chaveiros. O Matheus, ele tem 25%. Mas peraí, o que é 25% mesmo? Vamos voltar lá? Quando eu quero calcular 25%, ó, se eu dividir por 2, eu tenho 50%. Então quer dizer que se eu dividir por 2 de novo, eu vou ter 25%. Então é só dividir por 2 duas vezes, né? Ou dividir por 4, tanto faz. Então, se o Matheus tem 25% de 400, aqui a gente dividiu 100% em 4 partes, então 400 divide em 4 partes. Ele tem 100 chaveiros. E o Bernardo tem 7% da quantidade de Matheus. Então, o que é 7%? A gente pode achar 1%, certo? Para achar 1%, que conta que a gente faz mesmo? 1% a gente divide por 100. Então, se ele tem 100 chaveiros, eu dividir por 100, dá 1%, que é um chaveiro. Ele tem 7%, então eu faço vezes 7. Ele vai ter 7 chaveiros, tá bom? Então, basicamente, é dessa maneira que a gente calcula aí os problemas. Vamos ver mais um aqui para a gente finalizar. Uma pessoa deseja comprar um eletrodoméstico que custa R$ 550. Se compra a prestação, tem um acréscimo de 10%. Acréscimo, eu vou aumentar o valor do produto. Então, ele vai custar mais caro que 550. Quanto que ele irá custar? Vamos pensar, 10%, como é que é aquilo mesmo? Se eu pegar 100% para dar 10%, é eu dividir em 10 partes. Então, quando eu divido 550 em 10 partes, dividido em 10 partes, eu tenho 10%. Então, nesse caso aqui, nós temos R$ 55 de acréscimo. Tá pronto o exercício? Não, né? A pessoa não vai pagar só os R$ 55 de acréscimo, ela tem que pagar o preço do aparelho mais o acréscimo, né? Então, nesse caso aqui, ela vai pagar 550 pelo aparelho, mais R$ 55 pelo acréscimo, porque ela está comprando a prestação. Então, na hora que eu somo, o aparelho vai custar R$ 605, que é o que a gente chama de preço final. Tranquilo? Então é isso. Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato. A gente se vê no próximo momento. Até mais. Tchau, tchau.